Pessoal, o assunto do momento foi a sabatina do Flávio Dino para o STF. Confira aqui os principais embates do ministro da Justiça, Flávio Dino, indicado por Lula para o Supremo Tribunal Federal. Começando pelo senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, que fez perguntas ofensivas ao candidato e lembrou os tempos da Guerra Fria, ao colocar o comunismo contra as religiões, e colocando o Flávio Dino como sendo um comunista e, consequentemente, contra as religiões. E a resposta do Dino foi elegante e funcionou como um tapa de luvas no bolsonarista. Já o senador Rogério Marinho, do PL, do meu estado, do Rio Grande do Norte, insistiu naquelas velhas fake news, já inúmeras vezes desmentidas sobre o 8 de janeiro. Acho que naquela velha tentativa de repetir uma mentira várias vezes, para forçar que ela se pareça com a verdade. Mas, como em todas as outras vezes, a verdade veio à tona e com a apresentação de documentos. E para terminar, deixei o melhor para o final dessa sabatina histórica, o senador Flávio Bolsonaro, PL do Rio de Janeiro, com a hipocrisia típica do bolsonarismo, tentou enveredar sobre o tema da liberdade de expressão na internet, defendendo a ideia de que o governo Lula, com a ajuda de Dino, estaria reprimindo, mas a resposta do candidato ao STF deixou sem resposta e sem réplica o filho do ex-presidente e ex-croque Jair Bolsonaro. Amigos e amigas, por favor, deixe o famoso like, comenta, compartilha, inscreva-se e ative as notificações. Por favor, é a única forma que a plataforma reconhece o nosso esforço nesse combate diário contra o mal do bolsonarismo. Conto com todos e vamos ao melhor ministro do STF e talvez futuro presidente Flávio Dino. Eu entendo o senador Exalci quando coloca que parece existir duas pessoas aqui vestindo a personalidade do senhor, com todo respeito. O senhor se auto-intitula comunista. Comunista, marxista, que admira Lenin, que segue. Falou 6 vezes a palavra Deus aqui hoje, que eu contei, depois eu parei de contar. Isso não cabe na mesma frase. Como é que, olha o que é que o comunismo produziu no mundo. Ditaduras, mortes, fome, miséria. E aí, nós temos 92% do povo brasileiro cristão, com valores e princípios bem definidos. O que esperar de pautas tão importantes que estão no Supremo Tribunal Federal com o ministro comunista? O mesmo número de vezes que o senhor falou a palavra Deus, sem contar as alegorias de Sermão da Montanha e tudo. O senhor falou também, não respondeu, aliás, os senadores que lhe perguntaram hoje durante o dia sobre eventuais processos com adversários políticos seus lá no Supremo. O senhor vai se declarar impedido, suspeito? E o senhor é um político ideológico, inclusive com muitas defesas na área sindical. Em relação ao cristianismo, é claro que essa instância não debate convicções religiosas, porque não há essa competência. Eu quero apenas aproveitar a sua pergunta para agradecer a todos os cardeais, arcebispos, bispos, padres, freiras, irmãos e irmãs de fé que me mandaram hoje centenas de mensagens. Eu tenho muito orgulho de partilhar a fé com esses irmãos da minha igreja, que provavelmente é diferente da sua e não há nenhum problema em relação a isso. Então, muito obrigado a todos os irmãos e me refiro também aos evangélicos e de outras denominações, mas referi especialmente àqueles que comigo compartilham desse momento para minha alegria. Em relação a casos concretos, eu lamento, senador, eu não posso, não irei, não farei nada ilegal, porque nunca fiz na vida. Então eu não posso prejulgar, eu não posso examinar um processo que não está na minha frente. E eu não posso gerar suspeições e impedimentos. Eu não posso, portanto, me pronunciar sobre casos concretos e não o farei. Finalmente, o senhor pergunta sobre apreensão de passaportes, etc., bloqueio de bens. Quem deu esse poder aos juízes foi esse Congresso, esse aqui, artigo 319 do Código de Processo Penal. Está lá, medidas cautelares diversas da prisão. Todas as medidas que o senhor aludiu estão respaldadas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Agora, eu insisto num ponto. Eu sou político, tenho posições públicas claras até esse momento no exercício da função política, mas no exercício dela nunca fui agressivo com o Poder Judiciário do nosso país. Eu me constranjo um pouco, porque há aqui ministros, desembargadores, juízes, procuradores, defensores,
há horas, sendo agredidos coletivamente. E não é o caso, realmente, né? Nós precisamos separar as responsabilidades que são individuais. Com certeza, assim como existem maus políticos, existem maus magistrados. Agora, não é possível falar no judiciário, no poder judiciário, como se fosse uma criminalização da atividade judicante no Brasil, com a qual realmente eu não concordo, embora, claro, respeite a sua posição diferente da minha. E sobre essa questão de político-juiz, eu volto às metáforas futebolísticas, que elas são muito úteis. Um dos maiores jogadores que já passou no mundo é nosso colega senador Romário. Eu o vi jogar muitas vezes. E lembro que ele jogou um tempo pelo Flamengo, outro tempo pelo Vasco. Quando ele era do Flamengo, ele fazia gol no Vasco. Quando ele era do Vasco, ele fazia gol no Flamengo. Simples assim. Ou seja, as pessoas mudam de papel, de ofício, e isso se dá a um professor. Professor, eu ministro Direito Constitucional, depois eu vou ministrar Direito Civil, a aula não é a mesma. É isso, é tão simples isso. E isto não é ter 2 Flávios Dinos, é só um. Agora é um que tem compreensão de que a vida oferece múltiplos papéis. E por isso, assim como eu fui juiz lá atrás, e fui juiz dos autos, juiz das regras éticas, juiz da equidistância, como político, eu tinha não só o direito, como a obrigação de agir de modo diferente como juiz. Veja, não há nada de pecaminoso ou de reprovável eticamente um político ter posição ou lutar por elas. Pelo contrário, é sua obrigação. Ele foi eleito para isso. Agora, se ele muda de time, ele deixa de ser do Flamengo, vai para o Vasco, é claro que ele não vai se comportar do mesmo modo. Eu lembro de um genial lateral esquerdo do Flamengo, Júnior. Ele jogou na lateral esquerda e jogou no meio campo. Foi igualmente genial. Leonardo, outro genial lateral esquerdo, jogou também pelo meio campo. É assim, a vida é assim. E não há, portanto, incompatibilidade entre esses múltiplos papéis. Então, recentemente, por exemplo, Vossa Excelência não teve como apresentar as imagens de 8 de janeiro do Ministério de Vossa Excelência. Mais de 200 câmeras, apenas 4 foram apresentadas. E Vossa Excelência, de uma forma jocosa, disse que não era o autor, ou o condutor, ou o gerente daquele contrato, então não tinha como apresentá-las. Vossa Excelência foi convidado de forma reiterada para vir ao Congresso Nacional. Eu admito até que tenha havido até algum exagero. E Vossa Excelência participou de vários momentos, mas Vossa Excelência teve o cuidado de, em um determinado momento, mandar ofício dizendo que temia pela sua integridade física junto aos pares que Vossa Excelência disse, né, que respeita, apesar de não serem senadores, são deputados federais e membros do Congresso Nacional. Então Vossa Excelência disse que temia pela sua integridade física. Mas o senhor não temeu pela sua integridade física quando foi à Favela da Maré com pouquíssima condição de segurança pública. Então, me pareceu um contrassenso lógico e uma falta de cordialidade com o Congresso Nacional. Quero reiterar que as imagens que foram aludidas foram entregues à CPI. Eu tenho os ofícios aqui. É claro que há um contrato que não foi celebrado por mim, foi celebrado em 2018, e eu não era ministro, que dispunha sobre o modo como as câmeras funcionam. As imagens externas foram todas entregues, todas. Eu não sei de onde surgiu essa ideia de que faltam imagens. Não, sobram imagens sobre o 8 de janeiro, inclusive as do Ministério da Justiça. Houve 2 ou 3 ofícios encaminhando isso à CPI, estão lá 160 horas, mais ou menos, de filmagem. Agora, eu lembro que o Ministério da Justiça não foi invadido, em nenhum momento. Então, as câmeras, grande parte delas, funcionam por movimento. Ou seja, se não há movimento, elas não ligam. E outras tantas foram examinadas pela Polícia Federal e foram consideradas desnecessárias pela Polícia Federal porque eram corredores vazios, já que não houve invasão no Ministério da Justiça. Isso aconteceu também no Senado, aconteceu no GDF e em outros órgãos. O contrato dispunha sobre conservação em 30 dias. 7 meses depois, é claro, que não já havia essas imagens internas inúteis, de corredores ou de câmeras que, obviamente, não foram nem acionadas. Então, todas as imagens foram entregues à CPI. Sobre comparecimento ao Senado e à Câmara. Senador, eu compareci aqui 8 vezes. Tenho certeza que sou o recordista de detentor de convites e convocações. São mais de 120 convites e convocações. Atendi as que foram possíveis. Ainda assim, aqui estive durante 29 horas e 30 minutos. A minha presença na Câmara, no Senado, nesse ano, completou 29 horas e 30 minutos de atendimento a convocações e convites. Isso, claro, é uma prova de respeito às casas parlamentares. E, finalmente, sobre o Complexo da Maré. Eu tenho aqui os ofícios e todas as senhoras e os senhores, assim como eu, conhecemos bem a realidade brasileira. Dizem que eu subi o morro. Não havia morro. Houve um ingresso em 15 metros a partir da Avenida Brasil, atendendo a um convite. E eu tenho aqui os ofícios. Estão aqui. 3 dias antes foi comunicada a Polícia Rodoviária Federal, foi comunicada a Polícia Federal, foi comunicada a Polícia Civil do Rio de Janeiro, foi comunicada
comunicado o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, foi comunicado a Polícia Militar do Rio de Janeiro, todos previamente. E todas essas instituições estavam presentes lá. Eu não sei também de onde tiraram essa história de que não havia segurança. Havia, de todos esses órgãos aqui, que foram comunicados 3 dias antes da visita. Então, esses foram os fatos. É claro que ali compareci e considero que é dever do cargo atender a todos os convites que venham da sociedade, assim como eu reúno com empresários. É claro que eu atendo convites das pessoas mais pobres também, e fiz isso a minha vida inteira, e fiz com total segurança a minha integridade física, até porque ali está a minha esposa e nós temos filhos, e claro que eu não compareceria sem segurança. E, portanto, essa é a prova, e eu me faço acompanhar aqui sempre de provas documentais que lastreiam as afirmações que tenho aqui feito. Não se pode debater mais nada nesse país, né, que você rapidamente é rotulado de alguma coisa. Isso também deu grande repercussão em redes sociais. E o senhor já defendeu o controle de mídias sociais. No faroeste digital que nós vimos, a expressão que o senhor usou, e que pode até ser razão. Mas o senhor defende um controle dessas mídias que assusta os usuários, assusta quem vive, quem ganha o pão de divulgar conteúdos em redes sociais. E muitos que estão até hoje por decisão monocrática, sem ter o seu ganha-pão, com medo de postar alguma coisa. O sintoma de que a democracia não está numa situação de normalidade, senador Flávio Dino, é parlamentares que têm que medir as palavras. Numa tribuna do Senado, da tribuna da Câmara dos Deputados, por receio de virarem réus, por receio de serem caçados, por receio de serem presos, como aconteceu com Daniel Silveira. O senhor usou uma expressão que eu creio que é a chave daquilo que tantos e tantas aqui falaram. O senhor usou a seguinte expressão: todos têm que medir as palavras? Sim, claro. Sim. Esse é o ponto. Essa é a diferença fundamental. Enquanto todos não medirem as palavras, é claro que haverá perpetração de crimes em série. Isso vale para as redes sociais, o senador Petecão acabou de descrever. Se nós abrirmos, nesse momento, as redes sociais, e qualquer um aqui por amostragem, ou mesmo as minhas, nós vamos encontrar as coisas mais abjetas, impronunciáveis, criminosas, sendo escritas. Então o problema não é que medir a palavra esteja errado, como o senhor disse. É o contrário. Medir as palavras é o certo. Eu tenho absoluta certeza que o senhor faz isso em casa e todos nós devemos fazer na vida pública. Claro que não basta. Lembremos, senador, que mesmo a relação de maior intimidade e privacidade que existe, que é a relação amorosa, é regulada juridicamente. O casamento é governado por regras. A relação amorosa que se estabelece, ela é regulada pela Constituição, pelo Código Civil. A relação de pai e filho é regulada por leis. O senhor não pode fazer o que quiser em relação aos seus filhos. Ora, se todos os âmbitos da vida humana têm regulação, onde está escrito que só a internet não pode ter? De onde emergiu essa mitificação, a não ser dos interesses, eventualmente, empresariais, que não interessam ao debate jurídico? Nós temos uma lei que regula a internet, parece que é algo atípico que eu estou falando. Não, esse Congresso, este aqui, aprovou o Marco Civil da internet. E o senhor vai no artigo 19 e vai no artigo 21, o senhor vai encontrar regulações. No caso do artigo 19, quase inexistentes. No 21, mais rigorosas. Se o senhor abrir a sua linha do tempo, a sua timeline aí, muito dificilmente o senhor vai encontrar cenas de nudez não consentida. Por quê? Porque há o artigo 21 do Marco Civil da internet e há uma moderação ativa de conteúdo das empresas. Se o senhor fizer uma pesquisa sobre compra de terno ou de sapato, o senhor vai receber durante semanas propaganda de terno e de sapato. Por quê? Porque as plataformas não são neutras. Ao contrário do que no artigo 19 do Marco Civil da internet está escrito, e muitos acreditavam em 2014. Na verdade, as plataformas se transformaram em curadorias de conteúdo. Ora, se você tem uma atividade empresarial qualquer, destinada ao lucro, qual que não é regulada? Se alguém estabelece um comércio num shopping, tem regulação. Se alguém abre uma farmácia, tem regulação. Uma indústria também tem. Então é realmente um debate de vanguarda. E veja, considero que é o debate jurídico mais importante do século XXI. Porque nós estamos no limiar do perecimento das condições de se realizar eleições, com o abuso da inteligência artificial. Todas as senhoras e os senhores sabem disso. E não vai haver regras? Imaginemos a inteligência artificial servindo, como hoje há nas plataformas, a incitação de crimes. Eu vi, senador. Eu vi incitação de suicídio de jovens. Eu vi jovens chantageando outros jovens. Eu vi meninos chantageando meninas para praticarem atos de vilipêndio sexual. Os seus filhos estão expostos a isso e as crianças e jovens do Brasil estão expostos a suicídios sendo transmitidos ao vivo. Isto é ditatorial, tratar disto? Ou é preservar os valores mais sagrados que a civilização humana conseguiu erigir? Da vida, da integridade física.
Então é isso que eu sustento, e sustento com convicção, a partir de critérios jurídicos. Nenhuma atividade empresarial é desregulada, nenhuma atividade humana é desregulada. E não há argumento de intimidade e privacidade, porque no recesso do lar há regras jurídicas. Os homens podem bater nas suas esposas? Os homens podem matar suas companheiras? Não. E alguém vai falar de liberdade? Para matar? Para discriminar? Para ofender? Para crianças, repito, crianças serem vítimas de toda sorte de abusos. E aí, de fato, eu tenho uma convicção jurídica, veja, jurídica, de que o caminho da União Europeia é um caminho virtuoso. A União Europeia, que é o berço, junto com o Oriente Médio, da civilização que nós construímos nas Américas. Me valer aqui do direito de tréplica para lhe convidar a uma reflexão. O senhor diz assim, tem que ser perseguidos os criminosos, não os instrumentos. Com todo respeito, senador. Isso anularia a dimensão preventiva das políticas públicas. Se o seu raciocínio fosse correto, o senhor poderia ter em casa uma bomba atômica, uma bomba nuclear. Porque se os instrumentos, não interessa a posse dos instrumentos, não haveria prevenção. E apenas uma atividade puramente repressiva. Ora, eu tenho outro sistema de crenças. Entre esperar uma criança ser violentada e para apurar o crime, eu prefiro prevenir para que a criança não seja violentada. Entre esperar que uma pessoa seja vítima de instigação ao suicídio para apurar quem instigou, eu prefiro lutar para evitar o suicídio. Entre você apurar um homicídio, a política pública, a política legislativa e mesmo o Poder Judiciário deve procurar evitar o homicídio. Aliás, os cânones de direito penal dizem o direito penal tem uma dupla função, a função repressiva e a função preventiva. E é isso que eu acredito que a regulação cumpre um papel, defendendo inclusive a atuação do Congresso. Porque se você não acredita em regulação, você não acredita no parlamento. Porque a função principal do parlamento é regular as condutas humanas.